Lindos e lindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset da Beleza. Eu sou a doutora Cristiane Braga e estou aqui com o meu lindo marido, Eduardo Kanashiro, e convidamos vocês para embarcar junto com a gente numa jornada de transformação. E hoje eu estou aqui, você já vai falar, com um médico, cirurgião plástico japonês que não é o Eduardo, e a gente já fala para vocês. É isso aí. É um colega de longa data e a gente vai apresentar aqui. E antes de começar, só lembrar dos nossos apoiadores, a nossa clínica, a Clínica Dui. Estamos lá, eu, doutora Cris. Essa semana tem algumas ações especiais. Se você mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, @clinicadui_sp, a gente te conta, tá bom? E temos também a nossa Academia da Pele, que é nosso plano de tratamentos para você ter uma pele em boa forma sempre. E hoje estamos aqui com o Dr. Fábio Kamamoto. Dr. Fábio Kamamoto é um colega desde a minha época de... Eu já tinha acabado a residência, ele estava na residência ainda. Que ano que foi, Fábio? 2002, 2003? 2002, 2003, faz É, mais de mais de 20 20 anos anos, aí. mais de 20 anos. E é um cirurgião plástico excelente e foi quem começou, o pioneiro aqui no Brasil, a falar de lipedema, falar e tratar. E hoje ele é uma referência mundial em lipedema. É uma pessoa super séria, respeitada, que deu a honra para a gente hoje estar aqui. E Sim. vamos conhecer tudo sobre isso, sobre essa história, sobre a sua história e sobre essa patologia, essa doença, né, que hoje, graças a você, as pessoas conhecem, as pessoas têm essa consciência e conseguem fazer o seu diagnóstico e o seu tratamento. Muito legal. Obrigado, Fabio. Eu que agradeço o convite, uma alegria conversar com você sobre esse assunto que eu adoro, né? Então, uma honra. Muito obrigado. Muito Muito legal. bem-vindo. E eu vou começar perguntando, a gente fala muito sobre beleza, né, e sobre qual o impacto de algumas condições trazem para a beleza. E você que acompanha tanto isso, fala pra gente qual que é o impacto do lipedema na autoestima ou na autoimagem das mulheres, principalmente. Isso é uma das coisas que mais me impressiona, Cris, desde que eu comecei a mexer com lipedema. Porque, claro, a gente que é cirurgião plástico, né, Cana, a gente mexe com estética, mas o lipedema, eu escuto uma frase que me tocou muito. Ela fala assim, o lipedema não dói só na perna, dói na alma. E Olha. aí, quando ela fala isso, ela tá dizendo assim, da restrição social que ele causa. Ou seja, olha, eu não quero pôr shorts, eu não quero ir pra praia, eu não caibo nas minhas roupas, eu tenho que usar a roupa que dá, não a roupa que eu gostaria, né? Assim, não caibo em botas, eu não me sinto uma pessoa normal. E o que frustra demais dentro desse quadro é que quanto mais ela se esforça, entre aspas, ou seja, mesmo seguindo uma dieta com baixa caloria, com alimentos que diminuem a inflamação, mesmo fazendo uma atividade regular, e é claro que a gente recomenda que ela faça, os resultados são frustrantes. A gente vê, em média, perdas de 10% de volume nos membros, né? Coxas, joelhos, pernas e braços. O que é pouco, né? Para quem está se esforçando tanto. Uhum. Então você imagina o grau de frustração, seja por restrição social, seja por uma questão de dor, literalmente, seja por uma questão de, nossa, estou fazendo o que eu posso e não vejo isso melhorar. Então dói na alma, como elas Muito. falam. Então é um Uhum. impacto muito importante. Tanto, Cris, que está muito associado a doenças psiquiátricas. Seja Olha. depressão, ansiedade, mas também, muito frequentemente, distúrbios alimentares. Anorexia, bulimia ou o oposto disso, que é a compulsão alimentar. Então, olha quanto impacto a gente está falando aqui, que não tem a ver com Sim. simplesmente ter um corpo bonito ou não, né? E é por isso que a gente tem militado tanto em torno desse tema, diz assim, ó, é uma doença limitante, uma doença progressiva Uhum. e que dói na alma. Nossa, que profundo isso, né? E eu fico imaginando essas pacientes com esses distúrbios alimentares que você falou, até numa tentativa de compensar, talvez, essa frustração no resultado do tratamento. Porque é o que você falou, faz atividade física, segue uma dieta regular, anti-inflamatória e perde 10% do volume. Elas conseguem emagrecer na barriga, né? Elas dizem assim, olha, eu consigo diminuir absurdamente minha gordura no tronco, no rosto, fico com cara de doente, só que não consigo tratar o que me incomoda ali, né? Sim. E o difícil, por isso que eu agradeço o fato de eu estar aqui, assim, a vocês, porque acho que a partir desse grau de conscientização, como a gente diz, é que a gente tem alguma oportunidade de virar o jogo, porque
graças a Deus vocês são profissionais diferenciados. Mas o que eu também escuto muito é assim, nossa, o que eu já procurei de médico, eles dizem assim, "Ei, isso é assim mesmo. Ou, e seu biotipo aceita que dói menos? Nossa. Isso aí é da sua família, é assim mesmo. Ou o contrário, que é culpabilizá-las. Fala assim, minha filha, você tá achando desculpa pra fazer lipo? Vai pra academia, vai comer dinheiro. Fala assim, doutor, mas eu juro que eu tô me cuidando. Fala, mentirosa, vai cuidar. Se você estivesse fazendo o que eu diria, o que eu te digo, você não tava nessa situação. Então, eu acho que assim, por isso que a gente fala tanto de conscientização, né, Cris? Assim, olha, trazer a compreensão de que é uma doença hormonal, trazer que não é falta de esforço delas, acolhê-las, né? E dar um tratamento adequado, eu acho que é isso que vai virar o jogo, sabe? Para essa realidade. Com certeza. Ah, legal. E para quem está em casa ouvindo a gente e nunca ouviu falar nisso, eu sei que hoje em dia é difícil, porque já está muito divulgado e quem tem provavelmente sabe, já chegou até, já deve ter te visto, te ouvido, alguma coisa sobre isso, mas eventualmente tem gente que, assim, lipedema, o que é isso, né? É aquela, sei lá, tem gente que confunde com linfedema, elefantíase. Boa. Então, acho que é legal conceituar primeiro, né, para as pessoas entenderem direitinho, ou até aquelas pessoas que, de repente, já ouviram falar, mas não sabem, putz, será que é o meu caso? Será que não é? Boa. Então, acho que é Vamos legal lá. falar. É isso aí. Lipedema é uma doença, né, Cana? É uma doença que tem uma origem hereditária. Na verdade, assim, a gente não sabe exatamente quais são os genes. Isso está em estudo ainda. Tem uma transmissão autossômica, né? Para quem não é médico, é uma transmissão que vem pelos genes normais, não são pelos genes de homem ou de mulher, de uma maneira familiar. Então é super frequente as pessoas dizerem, na minha família tá cheio. Mas essa tendência hereditária, ela só se manifesta a partir da presença de estrógeno. Por isso que a gente diz que é uma doença exclusiva de mulheres. E aí a mulher começa a ter estrógeno na adolescência. Então aí com seus 12, 13 anos, ela começa a falar assim, nossa, alguma coisa aconteceu a partir daquela idade que minha perna começou a crescer, meu culote aumentou de tamanho. Naquela época ainda era bonitinho, mas assim, na hora que eu tomei hormônio anticoncepcional, o negócio desandou, né? Quer dizer, ela tá aumentando o aporte de estrógeno, né? Como a doutora Cris estava falando, a predominância estrogênica dela, mais o hormônio no sangue, vai acelerando, vai dando fermento para a doença. E aí, cada vez que ela tem outros gatilhos hormonais, por exemplo, gestação, tratamento para engravidar, algumas mulheres que têm alteração do estrógeno porque tem que tomar bloqueadores de hormônio, tipo câncer de mama, toma tamoxifeno. E mais para frente a menopausa, elas vão dizer assim, nossa, cada um desses episódios a doença aí disparou. Hoje, antes de vir para cá, eu estava conversando com uma paciente que ela disse isso, olha, há 2, 3 anos eu estava no climatério, agora estou na menopausa e alguma coisa saiu do eixo, porque eu percebo claramente que a coisa avançou muito nessas mudanças hormonais. Fora isso, Cana, tem uma questão de reações inflamatórias de repetição. Então, ela diz assim, olha, quando eu como mais farinha, como mais açúcar, bebo mais álcool, minha perna incha, dói, fica roxa com facilidade, né? Porque ela tem rompimento de vasos sanguíneos ali, mesmo sem bater, sem ter nenhum trauma, fica com muito roxo. E aí, na progressão, conforme vai tendo repetições de inflamação, aquele tecido tem o que a gente chama de fibrose, ou seja, tem um acúmulo de septos de colágeno, e aí essa gordura vai crescendo dentro daquelas caixinhas. Então ela vai ficando cheia de caroço. Esse é o estágio 2 da doença. No estágio 3, ela vai progredindo para deformidade de pele. Você que é dermato, né? Então, assim, eu acho que vai tendo uma atrofia dessa pele por falta de sangue, porque a chegada do sangue vem do músculo, atravessa a gordura e chega na pele. Não consegue nesse caso. E aí acho que começa a diminuir. Então elas têm a pele mais gelada, atrófica, flácida, né? Que é o grau 3. E no grau 4, um comprometimento do sistema linfático. Ela começa a ter linfedema. Aí começou como lipedema e aí já está também tendo um quadro de linfedema. Então, olha que doido, né? Não é uma doença de gordura localizada que nem a obesidade, né? Ela não responde à dieta, ela gera dor, gera deformidade de pele, de veias, né? 40% tem varizes, 1/3 delas tem problema de linfático. E depois, problema de joelho, condromalácia, lesões da patela, genovalgo. Então vai lesando todos os tecidos dos membros, né? Cartilagem, veia, linfático, pele, dificuldade de ganho de massa muscular. Olha quanto comprometimento, né?
E aí, por isso que a gente fala assim, que sim, tem um impacto emocional e estético, mas tem um grande comprometimento físico em paralelo, né? Sim, sim. E muitas vezes essas pacientes, elas não têm consciência disso no começo. Elas vão se conscientizando à medida que o processo vai progredindo, imagino eu. Exato. Porque talvez no início pareça que é gordura, Que é pareça normal. ou que é obesidade, ou que eu tenho um pouco de retenção de líquidos, né? Sim. Faz uma drenagem, melhora um pouco, mas à medida que isso vai progredindo, eu acho que vai tendo consciência de que realmente aquilo é uma doença, é uma patologia. Sem dúvida, mas o bacana da gente fazer esse tipo de ação, que nem vocês estão fazendo hoje, é que o que eu acredito que o ideal, como qualquer doença na medicina, é fazer o diagnóstico lá no comecinho, Sim. né? Quanto mais avançada for qualquer uma das doenças, inclusive o lipedema, é cada vez mais difícil o tratamento, mais sofrido, mais etapas. Então, se a gente conseguisse conscientizar as pessoas a ponto de ela falar assim, Ih, isso é lipedema, lá quando ela está com 15, 20, Sim. 30 anos, é muito melhor do que ela descobrir só aos 60. Então, na minha esperança, Sim. quanto mais a gente falar de lipedema, mais a gente vai conseguir trabalhar esse diagnóstico precoce, que eu acho que é o segredo de qualquer tratamento médico. E aí talvez mais fácil fique o tratamento Ah, sem dúvida. para a paciente, né? É só a gente fazer um paralelo igual ao câncer de mama, né? Quando ela faz uma rotina e descobre lá no comecinho, porque ela foi fazer um check-up, e trata, é tão mais fácil, né, do que quando a coisa já está disseminada. Então, acho que conscientização e prevenção, né, nesse sentido, dessas orientações gerais que a gente pode bater um papo agora, são essenciais, né? Porque senão o negócio dispara e a gente vai colher o prejuízo lá na terceira idade, né? Sim. E como é feito o diagnóstico? Isso. Olha, para quem tá escutando a gente, também acho que é isso aí, Cana. Assim, vai falar, pelo que você falou, eu tenho, né? Quer dizer, falando do jeito bastante normal aqui, simples, cintura fina e perna grossa, né? Uma desproporção da gordura do tronco em relação aos membros, uma gordura que dói, uma gordura que tem caroço, para aquela mulher que fica roxa com facilidade, e aí ela vai perdendo o contorno da perna. Então, assim, o joelho vai desaparecendo, o contorno do ossinho. Quando tem um comprometimento das pernas, a perna tem um volume grande e os pés, em princípio, não. Então, tem uma transição muito abrupta, assim, a perna parece um tronquinho, aí parece que a gente põe um elástico no tornozelo e o pé é sequinho. Então, elas falam que tem um garrote ali no tornozelo. Pele mais gelada, pouco pelo. Tudo isso já é diagnóstico, tá? Então, o que está no livro é assim, a partir de uma boa história e de um exame físico, você fecha o diagnóstico. É clínico. Mas tem exames que eu acho que é bem legal também, que isso ajuda bastante a gente a não só confirmar, como entender melhor, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu uso muito, você deve usar também, né, que você é nutróloga, né, Cris, é dosagem de gordura corporal. Sim. E tem um exame que chama densitometria de corpo inteiro, né? Que é o mesmo, para quem não é médico, que a gente usa para fazer aquela diagnóstico de osteoporose. Só que ele dosa a gordura do corpo. Também. E aí, Cana, tem um estudo, depois a gente pode até deixar lá na legenda, quem quiser, Legal. que acima de 38% da gordura concentrada nas pernas, então você divide a gordura das pernas pela gordura total, é sugestivo de lipedema. Tá. Então, para quem tá na dúvida, né? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Sim. Às vezes a partir do exame ajuda. Das pernas bacana. mesmo, não membros Membros inferiores. Membros inferiores. Membros inferiores. A gente Tá. pega a gordura, sei lá, da cintura para baixo, divide pela gordura total. Tá. Se der mais que 0,38, né? 38%, Tá. é o famoso, a gente tá documentando a cintura fina e a perna grossa. Sim, sim. Mas que de uma bacana. maneira É, mais legal. científica, né? Que tem um dado objetivo, né? Exato. E aí, Que na legal dúvida, isso. é melhor, É. né? E até para avaliar, de repente, a melhora. Também. Olha, fez Ó, você vários tava assim, tratamentos, ficou sim. assado. Que Porque interessante. como é que a gente mede se a gente não documenta como estava antes, né? É. Sim. Porque às vezes assim, tô melhor. Mas melhor o quê, né? Assim, ou foto, ou medidas, mas também uma percentagem de gordura. Que legal. E a gente usa muito exame também, Cana, para diferenciar de outras doenças. Porque como muitas também têm varizes, Tá. como muitas também pode ter comprometimento de linfático, então ela pode ter lipedema, ou varizes, ou linfedema, ou né? Ela pode Sim. ter até os três, Sim. né? Às vezes ela tem obesidade, lipedema, e problema de varizes, e problema de linfático. Né? E aí você tem 4 tratamentos para enfrentar, né? É. A de hoje tinha 3, né? Porque ela estava com sobrepeso, estava com lipedema, tá com lipedema, e entrou na menopausa, né, Cris? Que você estava falando de estudar reposição hormonal. Então, sim. olha só, aí já precisa de 3 frentes de tratamento. Né? Não é tão tranquilo, E né? a gente fica pensando, né? Só a reposição hormonal já é um desafio. Pensar numa reposição hormonal junto com o tratamento para lipedema e junto com o tratamento para sobrepeso / obesidade é desafiador.
Super. né? E por isso que a gente sempre prega que o tratamento é interdisciplinar, né? Acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Acho que a gente precisa de alguém que entenda de hormônio, a gente precisa de alguém que entenda de plástica, precisa de alguém que entenda de veia, alguém que entenda de alimentação. Também. Então, eu acho que a gente sempre prega isso, que é a soma, né, de competências que leva a isso, né? Senão a gente não consegue, né? Quem dá conta hoje de abarcar todo o Tudo conhecimento sozinho, não né? dá. Fica um pouco perneta, né, esse tratamento. Eu estava comentando aqui antes, né, que hoje em dia, e eu acho que isso você tem uma importância, um fato importante, né, assim, uma contribuição importante, que hoje em dia os pacientes já chegam, as pacientes no consultório, falando, doutora Cris, eu tenho lipedema? Você acha que eu tenho lipedema? Então, a gente faz uma avaliação clínica, eu faço sempre a bioimpedância, agora eu vou começar a ficar mais atenta a esse legal. percentual aí que você falou. E a densitometria de corpo inteiro eu peço em alguns casos muito específicos, mas então agora todo suspeito de lipedema eu acho que é interessante fazer, né, para ter uma documentação. Acho que sim, porque acho que o grande viés da bioimpedância, aí a gente vai numa coisa meio técnica, né? Não sei se o seu podcast é mais para leigo, mas é que, para quem não entende, a bioimpedância, ela mede assim, quanto você tem de água no corpo, e o não água é que a gente chama de gordura, mas ela não está medindo a gordura, está medindo indiretamente. Sim. Só que a gente muda tanto o nosso grau de hidratação, dependendo do dia, né? Sim. Ainda mais mulher, né? Tá menstruada, não tá menstruada, bebeu água, não bebeu água, foi pra academia, não foi pra academia, fez xixi, não fez xixi. Sim. E tudo isso tem tanto viés em cima do lipedema, ou até o que a gente estava falando agora, né? Que tem retenção de líquido às vezes, né? Pode ter um problema de linfático. Que, pelo menos assim, claro que não dá pra fazer DXA toda hora, mas pelo menos para começar uma investigação inicial e depois fazer a cada 6 meses, que seja, né? E aí pro dia a dia a bioimpedância. Sim, Mas enfim, é legal de saber o que tem dentro do nosso corpo, né? Com E não é tão certeza. óbvio, né? Não. Quanto que é de água, quanto que é de gordura, quanto que é de músculo. Isso Tem é um gente que fala, parâmetro. é porque eu perdi um pouco de músculo, eu perdi gordura. Eu falo, olha, às vezes é uma variação diária. Que é o que você falou, bebeu menos água, bebeu mais água. Comeu mais proteínas, comeu menos proteínas. Menstruou. Então, Né? é um ciclo, né? E aí a gente não é uma máquina, assim, né? Um robozinho, né? A gente tem que ter essas mensurações e ponderar, né? O que faz sentido ali. Ô, Fábio, e você lembra da primeira paciente que você atendeu com lipedema? Foi totalmente sem querer. Foi Tem sem coisas querer. na vida, né? Sim. Que cai no colo. Eu tava no meu consultório, eu tenho uma colega fisioterapeuta que até atende lá hoje em dia. Ela é esposa de um amigo meu. Daí ela falou assim, Cama, tô te mandando uma paciente que tem lipedema. Eu falei, quer? Linfedema? Falou, não. Lipedema, eu tô vindo de um congresso dos Estados Unidos e eles começaram a fazer uma cirurgia plástica para isso. Estuda aí, vou te mandar os artigos. Aí eu olhei e falei, bom, sei lá, né? Como brinco assim, 10 anos atrás, tudo era mato, né? Se hoje o conhecimento ainda é pouco, né? Tem poucos artigos no PubMed, tem 400 artigos só. De lipedema? É pouquíssimo, né? Assim, pouca publicação científica ainda. E aí ela falou, bom, é um negócio aí que eles estão operando, fazendo lipoaspiração, e aí foi um susto, porque daí eu comecei a fazer a cirurgia, veio muita gordura. É impressionante, é muito rápido e muito volume. Eu falei, meu Deus, esse negócio aqui é fora do meu habitual, né? E aí, o mais legal foi que depois de 6 meses ela falou assim, nossa, doutor, parou de doer minha perna. Nossa, doutor, agora eu tô conseguindo me movimentar, fazer minhas atividades, minha mobilidade tá bem melhor. Nossa, agora eu parei de ficar roxo. Eu falei, esse negócio é muito legal, né? Porque a gente que tem formação de plástico, né? Às vezes a gente usa a ferramenta de lipo como uma coisa estética, né? Eu vou ficar com a cinturinha mais bonita, um contorno corporal diferente, que não tá errado. Sim. Mas quando isso juntou com agora minha saúde melhorou, aí pra mim encaixou, sabe? Assim, você fala, legal, né? Porque eu gosto de ser médico, né? Sim. De escutar da pessoa, eu tô vivendo melhor, parei de sentir dor, né? E bacana que nos últimos 10 anos isso foi sendo ratificado por estudos científicos. Então, em geral, 86% de melhora na qualidade de vida, 94% de melhora na mobilidade, 96% de redução de dor. Dos séries. Acabei de vir de um congresso na Alemanha, e eles mostraram a experiência de 10 anos lá. Tem estudos ingleses, holandeses, tudo falando, olha, melhora mesmo, e melhora mesmo depois de 10 anos. A perna não volta a engrossar, não volta a doer. Olha que legal. Não, e 90% da melhora é muito, né? Nossa, imagina, porque a dor, ela contribui negativamente, imensamente, para deteriorar a qualidade de vida. Não é? Então, se melhora 90% a dor... 90% das mulheres operadas referem melhora da dor. É bom, né? Que legal. E aí, assim, é isso que você falou, Cris.
Porque não é uma dor aguda, assim, sei lá, tô gripado, tô com dor de músculo, tô com dengue. É uma dor que começa com 13 anos de idade e que vai parar nos 60 anos de idade, né? É uma dor diária, Sim. crônica, é muito, muito incapacitante, é muito chato, né? E limitante, né? Eu acho horroroso, Imagina, a gente tem uma dor, você fica gripado, você fica Já acha sensível, chato, ruim. dor de dente. Imagina ter dor todo dia, É. por anos e anos, né? Sim. É muito legal. Talvez por isso que esteja tão associada a doenças psiquiátricas, Sem dúvida. né? De depressão porque e ansiedade. muito. Que a mulher que sofre essa dor. E não é só essa dor, né? É a dor da autoestima, né? É a dor do social. casamento, né? Imagina. De ter vergonha de se vestir. Então, É muito, né? muito importante. É muito legal. Então, retomando aquela tua primeira pergunta, né? Que você falou que o podcast fala bastante de beleza, de bem-estar. Eu já escutei os dois. Falei assim, não, adorei, porque eu agora caibo na bota, eu uso shorts. Mas mesmo que fosse só pela melhora da minha dor, já valia a pena. Tipo assim, nem precisava ficar bonita. Tipo, se eu ficasse Já tava com no o mesmo formato de perna, É. mas só pelo tanto que melhorou a minha mobilidade, minha dor, já valeu a pena. Então, é muito legal tratar doença assim, Sim, né? Acho que tem esse é. lado, que a gente que é médico, né? Você fala, E pensando doença nisso ajuda. como uma doença, como é que está a questão dos planos de saúde? Excelente pergunta, porque hoje é doença, a Organização Mundial de Saúde já Já reconhece? aprovou isso no que a gente chama de CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, em 2019. E no Brasil, esse CID entrou em 2022. Então, a gente pode falar que hoje o lipedema é considerado oficialmente, né, pelo nosso Ministério da Saúde, como uma patologia. Só que, entre isso e o direito ao tratamento, e é isso que a gente tem militado hoje, tem um caminho longo, Sim. porque para poder incorporar isso no SUS, né, Sistema de Saúde, e nos convênios, a gente tem que implantar isso no Ministério da Saúde via Agência Nacional de Saúde. E que aí, infelizmente, ainda não está. Então, a militância atual é isso. Do tipo assim, primeiro eu falar, existe um negócio chamado lipedema. E depois, essas mulheres dizerem, quero o direito ao tratamento. Porque hoje é feito só privado, particular. Cara. Então, para um país que nem o nosso, né, é muito restritivo. Porque a gente imagina que 10% das mulheres do país têm um lipedema, algo perto de 10 milhões de brasileiras. É muita gente. É uma cidade de São Paulo inteira, né? Sem tratamento, ou assim, quantas delas podem pagar por um tratamento, né? Então, a gente tem militado bastante, tem algumas ações que depois, se você me autorizar, eu falo da Sim, vamos da falar. ONG ou de ações em parques públicos. Já vamos falar. Já vamos solta falar, já pode falar. Ora, é que eu tenho maior orgulho do projeto. É muito legal. Porque é legal, a gente tem que sustentar a família, né? Todos nós temos a nossa profissão. Mas eu sempre pensei que, assim, para a doença, estava muito restrito o acesso. Então, a gente tem uma ONG mesmo, chama Movimento Lipedema. Então, que quem legal. quiser, lá tem Instagram, tem o site, e a gente oferece, por exemplo, rodas de consulta gratuitas. Então, e é tudo online, porque daí é para não ser só para quem é de São Paulo, né? Sim. Então, por exemplo, quem quer saber sobre nutrição, quem quer saber sobre cirurgia, quem quer saber sobre hormônio. Até, Cris, você está convidada. Olha, Se você puder obrigada. contribuir, a gente faz rodas de conversa, porque a gente não chama de consulta, né? Sim. Mas entra aí 100 pessoas no Zoom para Olha que discutir, legal. tudo de graça, né? A gente fala bastante de autocuidado, então desde alimentação, Adoro atividade falar sobre física, autocuidado. que eu acho que gera independência, né? Assim, você não precisa ficar pagando alguém para fazer isso Sim. passivamente. Acho que tem Sim. muita coisa que a pessoa aprendendo a se cuidar, ela vai bem. Tem um programa que aí, sendo muito honesto com vocês, ainda é pingo d'água num oceano de mulheres com lipedema, mas a gente oferece cirurgias gratuitas. Então, a cada 2, 3 meses a gente também tem cirurgias para quem não tem condições, né? Nossa, que legal, legal. isso, né? E o bonito é que junho é o mês mundial de conscientização sobre o lipedema. Assim como tem Outubro Rosa, Novembro Azul, todas as associações de mulheres com lipedema em junho fazem muita campanha, tipo, existe lipedema, existe lipedema. E a gente vai ter 2 ações bacanas aqui. Uma, deixa eu até pegar a data aqui, para não falar besteira. Vai ser sábado. Legal, e calhou certinho, Certinho. né? Foi sem Nossa. querer. Maravilhoso, Nossa, eu já vou porque me inscrever lá nesse é o movimento mês... Ai, por lipedema. favor. Sim, nossa, se eu puder contribuir, eu vou Cris, ficar por muito favor. feliz. As mulheres Legal. Sim. precisam muito de médicos engajados, né? Sim. É fazer uma boa ação, né? E dia 15, então, a gente vai ter uma ação em 7 cidades. 15 de junho Ai, agora. ó, desculpa, então acho que vai ter que cortar porque tem uma mulher falando que não, que é a Kate. Kate, fala, 16. Kate. Entra aqui, 16. fala da Aí, eu já certo ia pra falar gente. errado, ó, tá vendo? Ainda bem que você tá aqui, Kate, desculpa.
16. Vem cá, Kate, aparece aqui. Ó. Pronto, entra aí. Ó, a Kate aqui, minha cunhada. Sua cunhada, minha mídia. É. Essa mulher Ela que que entende cuida tudo das de redes lipedema. sociais, doutor Fábio, sabe Ela tudo sabe de tudo. Já entra lipedema. aqui. Ela que escreve muita coisa ali na... 16, Kate? Desculpa, gente. Ó, Dia 16. 16, já ia dar bola fora. Então, dia 16 de junho de 2024, é um Exato. domingo, Domingo de manhã. domingo de manhã. Em 9 cidades. 9 Então me cidades? ajuda. São Paulo, Rio de Janeiro. Olha lá. Vai aí, vai. Participa aqui do nosso podcast. Belém do Pará, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, ó que legal. Maceió, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Aqui para quem é de São Paulo vai ser lá no Parque do Ibirapuera. Domingo de manhã, dia 16. Ibirapuera ou Vila Lobos? Não, dia 16, né? São ações Ah, simultaneamente em todas essas cidades, né? Tá lá no site, né? O parque, onde vai ser. No site. Qual que é o site? Fala de novo. É o Conheça Lipedema. E tem o @ Conheça Lipedema no Instagram, né? Que aí quem quiser tem o nome do parque, o horário direitinho. Ah, legal. Vai ser bacana porque são ações em várias cidades simultaneamente. Legal. Então, Vamos colocar fazer na, um na barulhão, descrição aqui também. né? Aham. E dia 29, ó, agora acertei. No Parque Vila Lobos, esse é para quem é de São Paulo. Pra A quem é de gente São monta Paulo. uma tenda o dia inteiro lá. Aí Que tem legal. atendimento gratuito dos médicos, para quem quiser conhecer o pessoal. As alunas da Faculdade de Anhanguera de Nutrição vão dar orientação nutricional. Legal. Vai ter oficina de Bacana. atividade física. Mas Legal. principalmente a gente fala assim, conheça lipedema. Existe um negócio Sim. que muitas mulheres têm e que não são identificadas nem pelos profissionais de saúde e reconhecidas na sociedade com direito ao tratamento, né? Uhum. E E, aí, de uma magnitude dessa, né? De 10% das mulheres. você imagina? É. Uau. É muito, né? É o número de mulheres que tem hipotiroidismo, por exemplo, né? Que é um negócio que a gente escuta tanto, né? Tem problema de Sim. tireoide. É Aí igual. lipedema, não sei o que é. Mas É. veja a Quando a importância gente de falar compara, disso, né? A né? referência. Então Que a legal. gente milita muito em torno disso. Eu acredito muito que a partir do momento que você fala assim, ah, eu sei o que eu tenho, o próximo passo é, agora vamos nos tratar. Uhum. Uhum. E aí, Cris, aquilo que a gente falou, assim, se tratar e procurar alguém para te tratar. Porque o tratamento envolve super, assim, essa conscientização de treinar, comer bem, escolher o que come, não é assim? Uhum. Evitar algumas opções aí de coisas que aumentam, né, a inflamação. Sim. Então, Eu percebo uma resistência muito grande no consultório de pacientes com lipedema na mudança do hábito alimentar. E eu até fui fazer um curso de programação neurolinguística, PNL, para ajudar as pacientes nessa mudança de hábito. Como a linguagem consegue mudar o padrão cerebral de comportamento. Porque é isso, ela está tão acostumada a comer aquilo e de repente ela passa alguns dias sem comer, ela não percebe grande mudança e ela acha que não vale a pena deixar também esse prazer, né, de um alimento que ela goste. Então, que bom que você está aqui reforçando por isso, favor, que é importante fazer essa mudança. escute a doutora Cris. É isso, é importante fazer essa mudança, né, Super. de padrão alimentar para tratamento e para manutenção, eu acho que do resultado do lipedema também. É muito, porque assim, na verdade, acho que essa tríade, né, que é atividade física, alimentação e procurar um bom profissional da saúde, é o que faz a diferença, né? Sim. E veja que dessas três coisas, duas cabem à pessoa, né? Então, é super difícil mesmo mudar hábitos, né? Principalmente hábitos que nos dão prazer. Mas eu acho que trazer isso para uma consciência maior, né? Trazer que ela também é responsável pelo tratamento dela, faz parte disso que a gente prega também, Sim. né? Que legal. Nossa, parabéns aí Senão pelo é fácil, né? projeto. Paga alguém, alguém faz e pronto. Então, por isso que a gente trabalha muito com o que a gente chama de educação mesmo, né? E essas rodas de conversa, elas versam muito. Tanto que a gente escolhe, né? A gente elege as pacientes para o tratamento cirúrgico que já participam da ONG, que já fazem o tratamento clínico lá, que já incorporaram, né, isso na rotina. Sim. E aí são boas candidatas a operar. Senão não adianta operar per si. Sem fazer as mudanças de padrão, acho de estilo de pobre. vida, né? É. Não vai manter. Não vai manter, ou o resultado vai ficar aquém do que poderia, né? Mesmo a recuperação, né? Nas cirurgias em geral, a gente percebe isso. Quando a pessoa se cuida, tem hábitos alimentares saudáveis, atividade física, independente de qualquer cirurgia, a gente vê que é uma recuperação muito melhor do que tem hábitos ruins, né? Mais inflamado e tudo.
Então imagina numa cirurgia como essa, Que é grande porte, que né? é enorme, né? Ela é Então, grande, acho que podia já pegar esse gancho até Da e ir para cirurgia. essa parte, né, da cirurgia. O que acontece, Cana, assim, é que a gente põe isso como uma jornada, que é o que a gente estava alinhando antes, né? Então, a primeira jornada acho que essa mudança de estilo de vida, que, concordo, não é fácil de implementar, mas ela é essencial, Sim. né? Só que, em algum momento, ela entra no que chama de platô, do tipo assim, nossa, mesmo treinando, mesmo comendo direitinho, até melhorou um pouco, mas daqui eu não estou evoluindo. Tá. Aí a gente recomenda para cirurgia. E aí, basicamente, a cirurgia tem 3 pilares, que é o dia a dia de qualquer cirurgião plástico. Uma lipoaspiração, só que nesse caso de grande porte, a gente remove entre 8 a 10% do peso dela em litros de gordura. Então, alguém de 70 quilos vai tirar talvez até 7 litros de gordura das pernas, que é Uau. muito, né? Pelo porte desta lipoaspiração, usar máquinas que ajudam a encolher a pele, né? Falando em português normal é isso. Então, Renuvium, Morpheus, tecnologia. laser, tecnologias que ajudam na retração. Mas, principalmente nos casos mais avançados, grandes cirurgias de retirada de pele. Então, a gente vai ser tiradas da parte lateral da coxa, interno de coxa. A paciente que inaugurou nosso programa da ONG, a gente fez 2 procedimentos. O primeiro, a gente tirou 15 quilos só da parte de fora da coxa, só do culote. Uau. Aí, depois de uns 4 meses, a gente fez uma segunda cirurgia da parte interna da coxa, mais 15 quilos. Nossa. Então, Nossa, 30 quilos. e ainda tem mais coisa pela frente. Então, assim, só nas 2 primeiras etapas já foram 30 quilos de coxa. Né? Isso fora a gordura. Não, junto. Junto, tá. Mas assim, por exemplo, quase 12 quilos de Fora- pele, Cris, mais 4 de lipo, por exemplo, Nossa, na primeira. É muita coisa. É muita coisa. Imagina o alívio que ela sentiu. Então, e aí a gente entende um pouquinho aquele número da qualidade de vida, né? Porque tem coisa que pra gente é banal, mas ela fala assim, nossa, mas agora eu passo na catraca do ônibus. Olha só. Agora eu consigo ir pra um lugar e não ter que ver se tem uma cadeira que eu caiba antes de entrar no lugar, porque cansou de entrar no lugar e fala assim, não, desculpa, não tem uma cadeira pra você. Então a gente não tá falando simplesmente de estética mesmo, a gente tá falando de uma coisa que é se adequar até, né? Numa cadeira, num ônibus, num avião. Sim, sim. E parar de ter dor e poder se movimentar, né? Mobilidade. É bem bonito. Muito legal. É bem legal. E o acompanhamento psicológico dessas pacientes? Então, eu acredito que a gente vai caminhar igual para bariátrica, para todo mundo, né? Deveria fazer. Mas eu acho que ainda muitas têm resistência nesse sentido de falar, não preciso disso, eu quero resolver minha coxa, ou não sou doida, né? Tem um preconceito com saúde mental ainda tem, né? Que eu acho Sim. descabido. Até se a gente pensar que tem muita associação, como a gente falou, com associação com depressão, ansiedade e distúrbios alimentares. Quando tá claro para ela o distúrbio alimentar, aí é mais fácil, né? E aí eu acho essencial ter o acompanhamento tanto com psicóloga quanto muitas vezes com psiquiatra. Porque são doenças graves, né? Anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Precisa de tratamentos medicamentosos também, Exato, né? Em muitos casos. Muito, ajuda Sim. muito o remédio, né? Então, quando a gente tem essa abertura ou quando tá muito nítido o diagnóstico, eu digo, olha, sinto muito, você precisa também desse pedaço. E aí a gente vai montando um time que aí a gente vai selecionando de acordo com o que é necessário. Então, o plástico quando vai operar, o dermato para trabalhar a pele, você quer dermato, o endócrino quando tem que trabalhar uma questão de peso, hormonal, gineco, olha que time, né? Nutri, psicólogo, é incrível, assim, a quantidade de profissionais, a doença é complexa, né? Se fosse entrar lá, tirar 7 de litros e pronto, né, Cana? Mas quem me dera, mas eu fui percebendo ao longo dos 10 anos que a gente tem que montar esse time mesmo. E aí, quanto mais você vai integrando essa equipe, vai indo melhor, sabe? E a paciente tem que estar disposta para fazer o tratamento. É o que você falou, não adianta chegar e fazer a cirurgia e é isso. É isso né? aí. É meio a meio, né? Ela tem que também ter essa responsabilidade no tratamento. E também, eu acredito que, assim, procurar os especialistas, né? Porque é o que você falou, não adianta só o cirurgião plástico. Não. Muitas vezes tem o endócrino, muitas vezes tem o vascular. Então, Isso. é uma demanda E aí cada um deles tem uma área, obviamente, né, de conhecimento, mas normalmente a gente elege um que é meio que o maestro, sabe? Daí ele vai conduzindo, né? Então a gente sempre fala assim, primeiro entender o que ela tem, fechar os diagnósticos. Segundo, traçar metas, né? Então o que a gente quer? Você tem que perder peso, você tem que baixar seu colesterol, você tem que melhorar a tua alimentação, você quer operar que mês? A gente tem quantos meses para te deixar bacana, isso que o Cana falou de desinflamar, de deixar apta para operar algo que é de grande porte. E depois todo o time de reabilitação, né?
porque não só a fisioterapeuta, né, que trabalha essa questão do pós-operatório imediato, mas é super comum as alterações ortopédicas. Então, assim, às vezes tem que usar palmilha para aprender a pisar de novo. Tem genovalgo contra malácia. Sim. Até isso, né? Então tem que trabalhar até a questão ortopédica delas, porque vai lesando, né? Sim. Com o passar dos anos, o joelho vai ficando todo machucado. E aí é isso que também piora muito a mobilidade delas mais pra frente. Então, às vezes eu escuto lá no consultório, assim, doutor, eu vim operar porque minha avó já tá de cadeira de rodas. Artrose, né? Tá com prótese. E eu não quero chegar no ponto dela, né? Aos 70. Então, bacana, né? Vamos tratar. É o que você falou, né? Quanto mais cedo fizer o diagnóstico e começar o tratamento, provavelmente vão reduzir esses valores, esses danos tão altos, né? Exatamente, porque como é uma doença progressiva, né? Quanto mais a gente larga lá, esses outros tecidos vão sendo lesados com o passar dos anos. Né? Sim. Muito bom. E toda a reabilitação, né? Ganhar músculo de novo. Isso é super interessante, Cris, porque a gente está falando de uma inflamação, né? Crônica ali, em princípio, no começo do subcutâneo. Mas como ela pega a fáscia, quem não sabe o que é fáscia, a fáscia é a capinha do músculo. Sim. Só que quando o músculo contrai, ele transmite essa contração para a fáscia mandar para o tendão, para mandar para o osso. Então, dá para entender que quando a fáscia está inflamada, a transmissão de força é muito menor. Reduzida. Moral da história, elas têm muito mais dificuldade de ganho de massa muscular. Isso tem estudos que mostram assim, se você pegar duas mulheres com a mesma relação peso-altura, mesmo índice de massa corpórea, só que uma com obesidade e outra com lipedema, e medir a quantidade de músculo na coxa, por exemplo, a de lipedema tem muito menos músculo do que a obesa. Olha só. Ah, mas por quê? Porque a fáscia também está doente. Olha que doido, né? Sim, sim. Então existem terapias para fáscia, né? Assim, a liberação miofascial, as terapias de fisioterapia para desinflamar, né? Fotobiomodulação. E tem um monte de linguajar médico aqui, mas assim, que dá para desinflamar a fáscia para ela poder ativar o músculo, para poder pisar direito, para não pisar tirar de um círculo vicioso, né? Porque vai inflamando a face, daí não consegue fazer atividade física, daí vai piorando, vai atrofiando mais ainda. Aí perde mais o músculo ainda. Aí que não movimenta mais. Se não quebrar isso de alguma forma... Aí lesão o joelho. Aí não pode treinar. Pronto. Aí faz restrição calórica. Aí come mais menos proteínas, ainda. exatamente. Aí para de emagrecer. É um ciclo, né? Olha como tem ali todo um mecanismo, né? Que tá muito longe de... pega uma cânula ali e aspira a gordura que acabou, né? Acho que essa que é a grande questão. Sim. Que importante, né? Essa sua contribuição. Você tem noção dessa loucura. contribuição? Aí eu sou empolgado, né, Cris? Eu acho que eu é. sou meio que um militante nesse sentido, assim, mais do que um médico que opera, eu adoro operar, mas eu fui percebendo ao longo dos anos que dá para ser muito, muito bacana, assim, muito atuante em relação a tanto mudança de saúde, de política de saúde pública, né? Felizmente, assim, as autoridades estão começando a enxergar isso, então vou ter uma reunião essa semana com um colega médico que também é deputado, para a gente pensar num projeto de lei, toda essa questão de conscientização em parques, né? E que bom, né? Sim. Teve até, se me permitir, teve até uma Big Brother que tomou bullying ao vivo, né? Em rede nacional, né? Posso falar porque ela mesma falou, né? Que é Yasmin Brunet. Então ela estava no meio do programa e falou assim, nossa, ela tem um rosto bonito, mas tem uma perna grossa, um bumbum cheio de buraco, uma coxa cheia de... Nossa, essa menina aí fica falando que tá com dor na perna. Aí, ó, tá lá com a perna pra cima pra ver se para. Nossa, que menina largada. Olha só como a falta de compreensão leva ao preconceito, né? Sim. Em vez de a gente falar assim, puxa, ninguém julga alguém que tem, sei lá, hipertensão, que julga que nasceu síndrome de Down, né? Você fala, doença genética. Tem síndrome de Down, sei lá, vamos acolher e tratar. Agora, quando a gente chama isso de preguiça, de largada, que né? coisa, a falta como a falta da consciência leva ao preconceito, né? Sim. E eu acho isso o mais triste de tudo. Então, ela abriu isso de uma maneira pública até nesse sentido, de falar, olha, gente, tem um negócio que chama lipedema, eu tenho essa patologia genética, eu vou me cuidar, mas assim, não é preguiça. Que coisa, né? Você vê como o desconhecimento leva até a exclusão, né? Preconceito e exclusão. E bullying, né? Então... E ela, que é uma moça tão bonita e tão, assim, com uma abrangência, né? Filha da Luísa Brunet, enfim, que é super conhecida. Olha quanto tempo ela demorou para se expor dessa forma. Porque é uma coisa que dói, é o que você falou, dói na alma. Elas se escondem. Que coisa. Nossa, que corajosa que ela foi, né? Mas olha, graças a ela ou graças a iniciativas, né, de muitas mulheres corajosas aí que
que vão lá e falam, olha, eu tenho vergonha de falar sobre isso, mas eu vou falar porque eu acho que é importante. Eu acho que é a partir daí que a gente vira o jogo, sabe? A conscientização vem dessas corajosas que dizem, eu tenho, muitas têm, queremos ser vistas. Corajosa. É muito legal você ter encarado primeiro esse caso, que deve ter sido muito desafiador, esse primeiro caso. Do nada, desbravou realmente ali. Devia ter pouquíssimos artigos na época. Quase nada. Né? E foi lá e viu a melhora, foi estudando cada vez mais e trouxe isso para todo mundo, né? É muito legal. Dizem que você tem que ter sorte também, né? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo, né? Porque eu acho que aí a sorte entrou que o resto do mundo também foi validando, porque senão eu acho que eles iam achar de doido, né? Sim. O cara fazendo uma cirurgia que ninguém faz. Mas aí como começaram a fazer muito na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha, e aí as iniciativas lá também começaram a mostrar que é algo válido e que tem segurança, que é benéfico. Cientificamente mesmo, né? Medicamente falando, aí é legal, né? Porque aí deu um contexto. Aí você pode chamar de pioneiro, não de louco, né? Porque assim, não é terrível, né? Ele começou aí, mas tem uma turma fazendo também, né? Igual você, né? Na bichectomia foi meio parecido, né? Quando eu comecei, foi assim também. Eu estava no Hospital Santa Marcelina, e aí chegou uma interna, lá tinha o internato, não tinha faculdade alunos, ainda, né? Mas tinha um internato, né, os alunos de fora, de São Paulo, e ela me perguntou assim, se tinha alguma cirurgia para diminuir a bochecha, que incomodava muito ela, porque ela não tinha nem perfil no Facebook, na época não tinha nem Instagram. Ela queria melhorar. Ela falou, não tenho perfil no Facebook, eu tenho vergonha da minha bochecha. E ela era bonitinha, mas realmente um volume. Aí foi bom. Tem a bola de bichar aqui, que a sua deve ser grande, por isso que é maior. Eu quero tirar. Falei, putz, mas nunca vi essa cirurgia, né? Ficar tirando bola de bichar, fui estudar também. Olha aí. Acho que eu achei uns 3 ou 4 artigos nos Estados Unidos. E o mais recente era de um cara chamado Matarazzo, de Nova York, que ele tinha feito em 1970, 80, uma coisa assim. Tinha lá uns casos e tal. Esqueceram essa história. Esqueceram, né? Ninguém falava nisso. Aí eu operei. E também foi um sucesso. Assim, conversei com ela, falou, nunca fiz, né, tal, mas estou vendo aqui, parece que dá para fazer e tal. E foi assim, ficou ótima. E aí na época começaram a vir as amigas. Nossa, a Aline tá linda, também quero e tal. E aí eu operei algumas. E aí falei para minha assessora de imprensa na época. Falei, tô fazendo um negócio diferente aqui que tá muito legal. Disso ainda. Aí caiu lá no programa da Ana Maria Braga. E vieram me entrevistar. Que eu vi no Fantástico também, não foi? Depois foi no Fantástico. Mas na Ana Maria Braga, eles me entrevistaram a paciente, que hoje é uma médica, ela, né, ela fala para todo mundo, tem problema. E ficou super legal, só que não veicularam. Não veicularam. Aí até que caiu na Folha de São Paulo, primeiro, uma matéria gigante, depois Veja e tal. Aí saiu na mídia, aí saiu na Ana Maria Braga. Mas por quê? Porque na época eles foram entrevistar também o presidente da sociedade. Aí o presidente nunca tinha ouvido falar nisso, falou, não, isso aí não existe e tal. Loucura. E aí eles seguraram, falaram, bom, esse cara deve ser louco. Né? Esse cara deve estar fazendo uma coisa que não é segura. Não é segura e tal. Aí só veicularam depois que saiu nas outras mídias e aí saiu tudo. Mas... E depois o próprio presidente foi falar... Que é legal. Sim, depois, né? Tanto de que você deu aula, né? Depois a gente faz o trabalho de educação dos colegas, né? Porque senão fica todo mundo falando mal, e aí você vai lá, dá palestra e tal. Talvez você tenha passado por isso também, né? No começo. Eu acho que nesse sentido eu fui muito feliz, assim, de ninguém me chamou de doido. Mas É porque talvez também, assim, você já começou e foi... não foi uma coisa que explodiu logo no começo. Demorou. Né? Demorou e tal. Sim. No meu caso, tava muito novo, na mídia. Né? Então, assim, foi um impacto. Não, o que esse cara tá falando? Foi muito rápido, né? Não deu tempo de maturar. Não deu tempo. Quando chegou primeiro na mídia e depois que eles foram entender. Claro. O meu caso, como foi um pouco assim, paralelo, assim, a Europa falando a mesma coisa, os Estados Unidos falando a mesma coisa, aí o pessoal falou, bom, então tá, né? Eu acho que aí teve uma validação externa que me ajudou. Porque senão é isso aí mesmo. Também, quem
o desconhecimento leva a isso. Fala assim, eu escuto isso às vezes, falo assim, imagina, isso aí é loucura. Essa cirurgia é super perigosa, imagina. É o desconhecido, né? Exato. Só que em vez dele falar assim, olha, colega, eu não faço isso, mas tem quem faça, ele diz assim, não, eu não faço, mas isso ninguém faz, e quem faz tá errado. Já que eu não faço, ninguém faz. E é uma pena, né? Distorce. Não é por aí, né? Sim. Acho que a gente não tem capacidade de fazer tudo, ninguém tem. É lógico. Mas naquilo que que a gente bom faz direitinho, que a gente treina, sim. vai bem, né? Sim. Cara, tudo é treino, tudo é um bom preparo, né? Assim, prévio para a cirurgia, né? Tem toda uma preparação de subir hemoglobina, avaliar risco de trombose, ver outras patologias, né? Varizes, linfático, ponderar um tratamento dentro do que é seguro, mas fazendo direitinho, né? Porque isso é legal também, né? Imagina você escutar que você tem uma doença, mas não tem como tratar. Credo, né? Sim. Tá louco. E que tem tanto impacto assim, né? Então, você fala assim, a pior coisa que você pode escutar de um médico, às vezes elas chegam assim pra mim, ai, doutor, disseram que não tem tratamento, verdade? Eu falei, estou aqui. talvez o colega não faça esse tratamento ainda, mas acho que fica essa esperança aí, essa mensagem de, puxa, gente, se você tá sofrendo disso, pode ir atrás, tem como melhorar, né? E você se envolveu tanto que você criou um instituto, né? Instituto Lipedema, que tem toda essa trilha do paciente com lipedema, toda essa avaliação. Cris, porque imagina que assim, a gente também tem que facilitar um pouco a logística e você também tem que ter a estrutura mais ou menos com colegas alinhados para isso, porque senão fica uma doideira, né? Sim. Então o Instituto veio nessa ideia, assim, de ter um tratamento interdisciplinar, né? Então tem psicóloga, nutri, vascular, 10 cirurgiões plásticos, um grupo de médicos mesmo. E aí a gente começou a caminhar, isso que o Cana estava falando agora, da capacitação de médicos, porque não adianta também você ter isso num endereço único, porque não vira o jogo, não né? consegue todo mundo fazer. Esse fim de semana a gente teve bom, eu vou falar daqui a pouco de uma maneira mais organizada, mas assim, colegas médicos de outras cidades falam assim, como é que eu implanto isso na minha cidade? Então tem a questão de formação mesmo, para que os colegas aprendam a fazer. E aí a gente conseguiu amarrar cada turma que se forma a eles patrocinarem uma cirurgia para ONG. Então foi bem bonito, porque a gente estava trabalhando tanto com formação, quanto os próprios médicos que estavam se formando estavam viabilizando uma cirurgia para quem não pode. Muito legal. E aí eles participaram da cirurgia. Então foi um momento bonito, assim, sabe? De falar educação, com uma boa ação. Sim. E com reunir colegas, assim, de Recife, muito Dourados. Né? Muito bacana. Exato. Porque daí você não fica dependendo também de, entre aspas, pedir favor, sabe? Fala, gente, vamos hoje de graça? Gente, por favor, hospital, você pode fazer de graça? Então, meio que todo mundo contribuiu um pouco. Os alunos ajudaram na ação, o hospital deu desconto. A paciente é uma paciente bacana que precisa. E aí foi um dia bonito ali de juntar, e a gente tem tentado fazer isso a cada 2, 3 meses, pelo menos. Que bacana. É bacana. Muito bom. Muito bom. É gostoso. Muito legal. Muito bom, hein? Ótimo. Nossa, muito bom. Já deu quase uma hora, como passar voando, né? Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando. Muito bom, né? Mas assim, eu quero te parabenizar Obrigado, por essa Cris. ideia, por ter levantado essa bandeira e por ter proporcionado tanta melhoria para essas pacientes, tanto em termos de saúde, né, que a gente está falando bastante, quanto em termos de beleza. Quer dizer, as mulheres com lipedema, elas também podem se sentir bonitas, elas têm como melhorar esse aspecto externo e o interno também, lógico, né? Sem dúvida. Faz parte, é o que você falou. Tá ligado, Sim. super, né? Muito bom, parabéns. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu já vou lá no Movimento Por Lipedema. favor, olha lá Adorei. em Parque do Ibirapuera. Sim. Legal. Depois muito Parque bom. Vila Lobos, você é muito bem-vinda lá. Muito bom, obrigada. E aí, quem quiser saber mais, assim, essa ONG, né? Então, chama Movimento Lipedema, então são ações gratuitas, então não tem nenhum interesse ali de venda. E quem puder apoiar e participar lá da caminhada, gritar, eu sei que existe lipedema, vai ser muito bem-vinda também. Legal. Vamos E para colocar. te achar nas redes sociais, Fábio? Então, Fala aí, tem o Instagram, que acho que é a rede mais movimentada, que é o DR Fábio Kamamoto. E acho que Aí, ó, a Kate tá me dando aí outra dica. É porque, claro, essa é a minha rede pessoal e temos também o do nosso grupo, que é o Instituto Lipedema Brasil. Então chama @Lipedema Brasil. Boa. Legal. Obrigado, Muito viu, bom, gente? muito Obrigado pela bom. oportunidade. muito bom. E alguma mensagem final, assim, pro pessoal? Olha, eu acho que a maior mensagem, assim, lipedema existe. Acho que essa é uma das coisas que elas chegam muito desacreditadas. Tem tratamento, né? Então, pode ter esperança. Porque eu acho que essa é uma das coisas tristes que às vezes elas escutam, sabe? Não tem o que fazer. E tem sim, tem muita coisa boa pra fazer. Muita coisa que nem custa, que dá trabalho, mas não custa, que é comer direito, Sim. atividade física regular, né?
e tem atendimento gratuito e a gente vai continuar militando para que isso seja um direito para as brasileiras com lipedema também. Muito bom. Muito legal. Então, você já sabe que tem solução. Se você conhece alguém com esse problema ou com alguém que suspeite ter, já encaminha esse vídeo, esse episódio para ela, já marca lá um arroba do Dr. Fábio, já manda uma mensagem para ele ou para a gente aqui também e saiba que realmente tem solução. Isso que é o mais importante, né? E isso Já aí, ativa né? o sininho para receber mais notificações, Segue né? a gente também no Compartilha. arroba mindset_beleza no Instagram. Temos o arroba doutora Cristiane Braga, o arroba Eduardo Kanashiro. E estamos aqui no YouTube, no Spotify. Já acompanha a gente. E até o Isso. próximo Até episódio. o né? próximo. Tchau, tchau. Muito bom, hein?